Daí eu lembro que eu sentei na cadeira e eu falei bem assim, Jesus, o Senhor não levou ela quando ela nasceu. Por que agora? Esse é um dos testemunhos mais fortes e mais emocionantes que eu já vi. Eu quero te convidar a assistir ele junto comigo. Na descrição aqui do vídeo, como sempre, vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Makir Podcast. Então assista esse corte comigo, depois assista o episódio completo no canal Makir Podcast. Vamos ver o vídeo e veja que vídeo emocionante. Eu casei quando eu tinha 20 anos, me separei, não durou 3 meses esse casamento. E por conta de traição e tudo mais. E quando eu fui para São Paulo e que eu voltei, eu comecei a congregar com a minha mãe. E lá eu conheci o pai da Teodora, né? Ele já congregava com a família toda lá e já era enraizado na igreja e tudo mais, né? Já tinha ministérios e tudo mais. E a nossa história começou ali, né? Começou aos trancos e barrancos ali, mas nós, por fim, casamos, né? E quando casamos, 1 ano depois, eu fui fazer um exame de rotina, descobri que estava grávida. Uau. E demorou 1 semana, eu descobri que eu estava de 5 semanas, em 1 semana eu perdi. Daí, como nós já vínhamos, né, de uma situação conturbada e tudo mais, a gente pensou, eu acho que esse negócio de filho não é pra nós, né, vamos fazer outras coisas. E assim a gente foi tentando, né, construir o nosso lugar ao sol, né, congregando sempre, né, eu sempre tive essa base de que eu acho que eu nunca idealizei um conto de fadas, eu queria um conto de Deus. Então, nós construímos ali, fomos viver nossa vida. E passados anos, em 2014, a Teodora não era planejada, ela não foi planejada. Nós estávamos em um retiro de jovens, no qual nós éramos líderes. Uau. E uma pastora falou para mim, chegou em mim num determinado momento e disse assim, Thalita, você está grávida. Eu falei, você está doida? No outro dia eu fui trabalhar, que era na segunda-feira, né? Fui trabalhar e uma amiga que congregava comigo, também trabalhava comigo. Ela disse assim, vamos fazer um teste de farmácia? Eu falei assim, não, isso vai dar negativo. Foi 1, foi 2, foi 3 e por fim todos davam positivo. No outro dia eu fui fazer exame de sangue e realmente eu estava grávida. Uau. E seguimos, né? Como tudo na vida precisa seguir. A gente estava tudo bem, foi tudo bem, eu engordei 1 quilo a cada mês. Porém, num belo dia eu limpei a casa, mas eu acho que eu tinha limpado com vontade aquele dia. Que fui deitar depois que eu limpei a casa. E quando eu dei por mim, eu levantei, a cama estava toda molhada. E nunca que eu pensei que pudesse ser bolsa, que pudesse, sei lá, eu ainda tinha tempo para pensar nisso. Mas quantos meses? Porque eu tava de 28 semanas. Então, não dava 6. Aí, Uau. nisso, falei pro pai da Teodora, né? E ele falou assim, pega as suas coisas, calmo, sereno. Pega as suas coisas e vamos pro hospital. E daí eu falei assim, meu Deus, mas será que eu tô fazendo xixi involuntário? Olha a minha cabeça. Cheguei no hospital, relatando pra médica, eu falei, eu acho que eu tô fazendo xixi involuntário. Ela foi, me examinou e tudo mais, falou assim, você vai ter que ficar internada. Não é xixi, é a sua bolsa que fez um pequeno furo e você não vai mais poder sair daqui. Aí se abriu um buraco. Porque nunca eu pensei que Teodora pudesse nascer com uma patologia. Porque até então, todos os exames eu estava fazendo, todo o acompanhamento. Então, nunca pensei. Completei as 29 semanas no hospital. Um médico que assumiu o plantão veio até mim e disse assim, nós vamos repetir os seus exames. Eu falei assim, tá bom. Ele pegou, pediu para colherem o sangue, repetiu os exames. 2 horas depois, ele voltou. Ele disse assim, a sua cesárea vai ser feita hoje, à noite. Aí eu, como assim? Aí ele, sim. Ou eu salvo você, que tá com uma infecção muito grande. Eu não tenho tempo para pensar na criança, mas a gente vai fazer de tudo para que a criança sobreviva. E eu pensei, uai, tá bom. Não tinha o que pensar. Quando o médico saiu, eu me desabei chorar. E nós oramos e nós entregamos, né, pro Senhor. Porque até então, eu não tinha noção o nome da Teodora, o significado. Eu só fui me atentar depois. Então, quando foi 8 horas, eu fui preparada para cesárea. Quando foi 8h40, Teodora nasceu.
Teodora nasceu e foi direto para UTI neonatal. Ela foi direto para a incubadora. Ela foi entubada. O pulmãozinho dela era muito prematuro. Ela nasceu de 29 semanas e 5 dias. Ela não tinha o pulmão maduro, né? E ela era muito pequena. Ela tinha 30 centímetros, né? Ela pesava um quilo e pouquinho. E ali começou. Porque, querendo ou não, eu não tinha, durante o tempo que eu gestei Teodora, eu não tinha ainda criado um afeto. Eu sabia que Deus tinha constituído o ser humano desde a Gênese para um plano original, que é a família, ok? Só que eu fiquei pensando, eu vou pensar nisso, eu vou digerir essa coisa de amar outra pessoa mais pra frente. E eu não tinha mais pra frente, Teodora tinha nascido. E a Teodora dependia de aparelhos para viver. Ali começou nossa jornada. Eu sabia que eu tinha que aprender a como cuidar dela. Então, eu não aprendi a ser mãe dela logo de cara. Eu aprendi a ser cuidadora. Mas há uma beleza nisso. Que eu conhecia cada som. E que estar estável nunca era estar estável. E ela ficou na UTI do Ruth Cardoso durante 2 meses. Teve um fato interessante que aconteceu na UTI, eu vou contar, que antes da gente entrar na UTI, a gente passa por uma salinha que a gente precisa se preparar, vestir uma roupa, né, tirar algumas e tal. E nesse dia, quando eu cheguei, já tinha algumas mãezinhas e alguns paizinhos, né, nessa antessala ali, pra entrar pra UTI. E daí eu falei assim, nossa, a gente não pode entrar ainda? Aí as mães, né, umas chorando, né, outros bem aflitos. Aí eles disseram não, porque tem uma criança que sofreu uma parada e eles estão tentando reanimar. Eu falei assim, não há de ser nada. Olha só, não há de ser nada. Vamos se apegar com Deus, o Senhor vai fazer o melhor, a gente não tá aqui em vão. Mal sabia eu. Era Teodora. E quando eles liberaram a porta, eles disseram, pode entrar todo mundo. Thalita, menos você. Porque a criança que tá indo pro isolamento é a Teodora. E eu falei assim, pra dentro de mim, né? Mas eu tava dando força pra todo mundo, e agora? Quem que vai dar força pra mim? E daí eu lembro que eu sentei na cadeira e eu falei bem assim, Jesus, o Senhor não levou ela quando ela nasceu. Por que agora? E daí veio a médica, uma doutora baixinha, pequenininha, muito amável. Ela disse assim, Thalita, a gente vai deixar você ver ela. E nisso o pai dela já estava chegando e nunca tinha pegado Teodora, nunca. E ela deixou eu pegar. Eu lembro que eu pego Teodora muito pequenininha, com tubo, com tudo. E a gente não pode pegar crianças que estão entubadas, né? Porque o tubo pode lesionar as cordas, tudo, né? Não pode. Mas ela achou que eu não ia ver a Teodora no dia seguinte. E pra surpresa dela, quando ela chegou no plantão, Teodora tava lá, firme e forte, lutando. E eu lembro que uma das canções que Teodora foi regada a música, né? Então, uma das canções que eu cantava quando eu ia pra UTI era Quieta Minha Alma. E eu lembro que aquele dia o monitor dela ficava 73, 74, 75. E eu falava, Senhor, sobe só um pouquinho essa saturação, para ela não passar trabalho. Porque quando a saturação tá muito baixa, passa muito esforço para respirar. Então a barriga dela afundava muito. E daí eu dizia assim, Senhor, levanta só um pouquinho essa saturação. E daí eu lembro que eu me debrucei por cima da incubadora dela, né? Me debrucei por cima. Aí eu cantei pra ela. Eu falei bem assim, filha, aquieta a tua alma, que eu também vou aquietar a minha. E daí eu comecei a cantar bem baixinho. A saturação foi 78, 79, 80. Aí ficou 81, 82, 83, 81, 82, 83. Aí eu lia pra ela a Bíblia e eu sei que nós criamos uma conexão de que eu não desistia dela e ela não desistia de mim. Porque no fundo, eu queria descobrir o que tinha além daquilo. Eu queria descobrir o que vinha depois. Só que os recursos do Ruth Cardoso acabaram.
E eles tiveram que transferir a gente para o Joana de Guzmão, em Florianópolis. E quando eles nos transferiram, no meio do caminho, Dona Teodora teve mais uma parada cardiorrespiratória, indo para lá. Lá no Ruth Cardoso, Teodora já tinha sofrido, com um mesinho, uma hemorragia cerebral, que ocasionou na paralisia cerebral. Só que até então eu só sabia que ela só tinha isso, e que só tinha afetado um lado do cérebro. E se ela tivesse sequelas, seriam poucas. Quando ela sofreu essa parada no trajeto de Balneário para Florianópolis, foi onde as coisas começaram a se agravar. Aí ela foi direto para UTI de novo e ela não tinha mais acessos. Aí tiveram que pegar acesso na cabeça. Aí foi um choque. Foi um choque porque eu pensei, não vai sair daí. E eu lembro que eu fui no banheiro e eu falava pra Deus, eu falei assim, pra que o Senhor tá fazendo isso? Se o Senhor quiser, então leva. A minha briga com o Senhor sempre foi essa, dela passar pelos momentos que ela passou. E eu falava, Senhor, não tem necessidade dela sofrer desse jeito. E tá tudo bem, eu vou superar, eu vou dar conta. E ela saiu da UTI. E quando ela saiu da UTI e foi para semi-intensiva, a gente descobriu que tinha afetado daí o neurológico dela e veio a epilepsia crônica. Então, eu sabia que dali para frente ela ia sofrer com crises de convulsão. E eu nunca aceitei. Eu não aceitava a paralisia cerebral e também não aceitava as crises convulsivas. E eu falava, Senhor, ela vai ser normal, ela vai ser perfeita. Para mim, ela vai ser normal, ela vai ser perfeita. E foram acabando os recursos lá também. Quando foi beirando 2 meses e meio que ela estava internada, o diretor do hospital quis desligar os aparelhos, porque ele alegava que ela não tinha taxa de sobrevida. E a coordenadora da UTI neonatal, né, da intensiva... Mas tem esse direito? O hospital, se ele consegue comprovar, tem. Só que ele precisa que todo o corpo clínico assine para ele poder entregar na comarca lá, né? Para poder desligar. Se ele comprova que não tenha mesmo. Só que a médica, doutora Mariana, gente, eu nunca vou esquecer aquela médica, nunca mais na minha vida. Ela disse assim para ele, então vamos fazer o seguinte, vamos assinar para ela levar essa criança para casa para morrer em casa? Ela foi de Deus. Ela foi de Deus. Ela não era cristã, mas eu acredito que ela foi visitada pelo Espírito Santo, porque ela viu o meu empenho. Só que antes dela ter alta, aconteceu outro episódio dela sofrer outra parada cardiorrespiratória e deles me mandarem sair do hospital mesmo. Eles falaram, por favor, vá para a casa de apoio e nós te chamamos assim que a gente conseguir estabilizar ela. E eu lembro que eu fui arrasada, porque eu já tinha pego os papéis com a médica para ela ir para casa e eu já tinha levado até o fórum que eles tinham que assinar para poder o Estado liberar uma empresa específica para liberar todos os aparelhos, como se fosse montar uma UTI na nossa casa. Entendi. Então eu já tinha feito tudo isso, e sozinha, andando de ônibus em Florianópolis, acabada, né? Porque a gente se priva de tudo, né? Se priva até de arrumar um cabelo. Sim. E quando eu fui pra casa de apoio, eu tava muito arrasada. E eu sentei numa muretinha, que lá tem um jardim muito grande e bonito, sentei na muretinha e chorei muito. E veio uma criança que tava tratando o câncer lá, disse assim pra mim, tia, que foi? Aí eu disse assim, eu tô triste. Eu vi, mas por quê? Aí eu disse assim, porque a minha filha não tá bem. Mas o que eles disseram? Eu falei, eles quem? Os médicos. Aí eu, eles disseram que ela tá estável. Tia, sabe o que é estável? Eu falei, não. Porque eu queria que ele me contasse, né, a visão dele. Ele disse assim, estável quer dizer que você pode estar ruim, pode ser que você esteja bom. É estável. Então para de chorar, vai ficar tudo bem. Um toco de gente. Aí eu olhei pra ele, eu dei um sorriso, ele falou bem assim, tia, sabe o que o médico disse pra minha mãe hoje? Aí eu falei, não. Disse que o tratamento não faz mais efeito. E que eu vou morrer a qualquer momento. Meu Deus.
Então para de chorar. Aí eu pensei, eu ainda tenho esperança. Minha filha ainda tem vivo. O aparelho tá lá, tá pitando. Não importa se a saturação tá baixa, não importa se teve sequelas por conta da quantidade de vezes que ela já se passou. E eu olhei pra ele, eu falei assim, obrigada. Posso te dar um abraço? Aí ele me deu um abraço. Ele disse assim, vai ficar tudo bem. Ela fica lá naquela janela lá, né? Aí eu falei, fica. Aí ele falou assim, às vezes eu te vejo nessa janela. Porque eu ficava cantando pra ela e passeava na janela, indo e vindo. E ele disse que me via. Quando foi no outro dia, ele deitou de tarde pra tirar uma soneca e ele não acordou. E uma criança me deu uma lição. Não desiste ainda porque é a vida. Eu senti o próprio Espírito Santo falando comigo, não desiste ainda porque ainda há a vida. Uau. E eu lembro que eu não desistia. Aí eu fiquei mais insistente. Aí todos os dias que eu ia pra UTI, eu falava pra ela, eu tô aqui de novo. Eu tô aqui de novo, eu sei que você tá me ouvindo. Eu sei que você vai sair daí. E ela é imóvel, ela não tinha entrado num coma, mas ela tava sedada justamente pra não sentir dor nenhuma. E ela era o dobro do tamanho. Por conta de medicação, por conta dos líquidos que havia vazado. Ela fazia pneumotórax, então eles tinham que colocar um tubo do lado para poder ir vazando aquele líquido. E aquele líquido saía amarelo, saía verde, saía vermelho. E eu dizia, eu não vou desistir. Se você não desistir, eu não vou desistir. E a médica, quando veio me chamar, disse, Thalita, a empresa respondeu. Aí eu falei bem assim, mas ela ainda nem tá no quarto. Aí ela disse assim, você não acredita que ela vai pro quarto? Aí eu falei bem assim, não sei. Ela falou bem assim, você quer ver que eu vou tirar os sedativos dela hoje? Eu falei assim, eu não acredito. Ela falou, vou. Aí fiquei junto, tiraram os sedativos dela, ela foi voltando, um pouco perdida, né? Não sabia onde estava. No outro dia, quando eu cheguei na UTI, não, Thalita, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, se eu quero entrar? Aí ela disse, não, ela tá lá na semi-intensiva. Me levaram pra semi-intensiva. Aí já era 2 caminhas. Quando foi no dia 24, eu cheguei no hospital, aí a médica, a mala dela já tá pronta? Eu não me aguentei. Aí eu comecei a chorar. Ela falou, você tá chorando do que agora? Eu falei assim, de felicidade, eu acho. Ela disse assim, vamos pra casa. Mas você precisa sair daqui de ambulância. Porque os termos era que ela ia pra casa pra morrer. Então, no dia 24 de dezembro de 2014, nós chegamos com a Teodora em casa. Usando oxigênio e usando sonda pra se alimentar. Mas eu tinha aprendido tudo. A gente sabia como trocava sonda, a gente sabia o que fazer quando o respirador parasse, a gente já sabia. Então, eu acho que eu era a melhor cuidadora do hospital. Só que, infelizmente, eu não sabia ainda ser mãe. Eu não amava como mãe, mas eu estava disposta. Eu sabia que o meu maior desafio ia vir em casa. Que eu não ia ter enfermeira para ajudar se algo desse errado. Não ia ter médica, né? Mas eu tinha força de vontade e eu tinha o Senhor Jesus. E a promessa estava ali. Amém. Eu lembro que quando a médica se despediu de mim, ela disse assim, você sabe o que quer dizer Teodora? Eu falei, não. Aí ela, nunca procurou saber? Eu falei assim, não. Sabe o que quer dizer Thalita? Eu falei, sei, menina. Ela falou assim, você é muito seu nome. E a sua filha é muito o nome dela. Quer dizer, enviada por Deus. E quando ela me atentou para isso, foi onde eu fiquei mais ligada ainda. Eu falei assim, você tem um propósito. Não é possível que as coisas vão terminar aqui. Mas foi perrengue. Foi perrengue atrás de perrengue. A Teodora, quando ela chegou em casa, ela era muito irritada. Só que dentro d'água ela ficava calma. E quando a gente cantava, ela ficava calma. E quando o pai dela tocava teclado, que ele tinha um teclado em casa, ela se acalmava. Só que as coisas elas foram complicando. Quando as pessoas iam trabalhar, nós tínhamos um combinado. Ele dormia 3 horas, eu 3 horas, ele 3 horas, eu 3 horas. Ele acordava para ir trabalhar e eu ficava o dia inteiro acordada para poder cuidar da Teodora, né? E durante o dia, eu creio que o Senhor cuidou muito da gente.
Porque teve vezes dela se engasgar com a sonda da alimentação e eu não consegui remover. E a avó dela, né, a mãe do pai dela, chegar bem na hora pra acudir, sabe? E já teve dias dela parar e da gente descer as escadas sem chinelo, sem blusa, porque o postinho era na frente de casa. Olha só. E então, consegui acudir a gente. E foi muito especial o que eu aprendi com essa criança, sabe? E todo momento eu sempre gosto de lembrá-la, né? Desde quando ela era bebezinha. Se você não desistir, eu não desisto. Amém. Porque eu acho que é isso que o Senhor fala pra mim. Se você não desistir, Thalita, eu também não desisto. E quando Teodora tinha 9 meses, ela começou a ficar estranha em casa. Muito estranha. E só tava eu em casa. E eu mandei mensagem pro pai dela. Eu falei assim, Teodora tá assim, assim, assim. E ela não fazia som nenhum. Eu não tinha ainda escutado nem o choro dela, nem nada. Ela não tinha som ainda. E só que ela fazia um desconforto, ela se contorcia e era estranho. Ele falou, leva ela pro hospital e quando eu sair do trabalho eu vou direto pra lá. E eu levei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, os médicos examinaram ela e disseram, acho que a sonda perfurou o intestino. Eu falei, eu não acredito. Eu cuidei tanto. Eu tive tanto zelo. Não é possível. Vamos ter que operar. Nisso o pai dela chegou, os avós chegaram, todo mundo chegou. E enquanto ela estava na cirurgia, eu fui para casa, porque eu sabia que ela ia voltar novamente para Joana de Guzmão, para poder fazer o pós-operatório. E perfuração do intestino, ela ia sair de bolsa, de certo, com certeza. E eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Já não basta o que ela já tem, mais isso? E eu lembro que o vô Pedro, que foi me levar até em casa pra buscar as coisas. Eu lembro que eu entrei na minha lavanderia e eu dei um grito, porque eu precisava. Eu nunca quis ser mãe, eu acho. Eu já tinha muitos sobrinhos, né? A minha família é uma família grande. E em algumas vezes ela foi disfuncional. Mas eu queria ser família. Mas eu também não queria ser família àquele preço. E eu falei assim, Jesus, o Senhor conhece o meu coração. Eu não tô aqui pra te pedir pra que essa situação mude. Mas eu tô aqui pra o Senhor encontrar o meu coração de fato. Porque eu não quero mais ser da forma que eu sou com essa criança. Eu acho que ela tá lutando. E o que eu tô fazendo, será que é o suficiente? E eu lembro que eu botei a mão no meu joelho e gritei. O vô Pedro chegou na lavanderia, ele falou assim, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, eu acho que eu não aguento mais. Ele falou, não, você aguenta. Você aguenta, você é forte e a gente tá aqui com você. Voltei pro hospital. Quando eu voltei, aí vieram me falar, Thalita, não era o intestino, a apêndice que rompeu. Quem tem um apêndice rompida com 9 meses, pelo amor de Deus? E lá fomos nós de novo. Aí ela foi de ambulância, a gente com o carro atrás. E fiquei no hospital novamente. Quando eles chegaram, eles colocaram a Teodora de novo no respirador, tudo certinho. Só que, com 2 dias, a Teodora tirou o respirador. Tirou. Sozinha. E quando eu fui colocar, a enfermeira tava vindo. Ela, não. Aí ela, olha o monitor. Aí quando eu olhei o monitor, tava 89, 90, 91. Aí depois foi ficando 91, 92, 93. 92, 93, 91, 92, 93. O ideal mesmo é você saturar 98, 99, né? Mas 94 já era aceitável. Só que ela, com broncodisplasia nos pulmões, né, que não se desenvolveu, já era um ganho absurdo. Aí ela falou assim, vamos deixar? Se ela saturar menos de 80, a gente coloca de volta. E eu falei, meu Deus. Eu falei assim, Deus, eu preciso confiar no Senhor.
Eu Amém. preciso saber que é o Senhor. Que não é o homem que vai levar esse título, mas que é o Senhor. E de fato, não dormi aquela noite, mas ela ficou saturando 91, 92, 93, 92, 93. E dali a Teodora não precisou mais de respirador. Aí só da sonda para se alimentar. E daí a nossa vida já mudou mais um pouco, né? Apesar de toda a dificuldade, porque a gente tá falando de uma criança que não é barata, né? É caro manter uma criança atípica. E eu lembro que teve uma situação que nós fomos passear em Brusque. A avó dela, o vô dela gostava muito de ir a Brusque, né? Passear. E fomos. E teve um dia que, nessa ocasião, ela arrancou a sonda. E ele falou assim, não se preocupem, o vô dela. Gente, ele foi um cara extraordinário. Nunca conheci ninguém tão fora da curva quanto Lili. Ele foi um homem sensacional. Não tem o que dizer dele. E ele disse, não se preocupem, vamos alimentá-la. Alimentamos ela. Quando chegamos à noite em casa, aí a gente foi no hospital e ela fez um raio-x, ela não tinha aspirado nada. No outro dia, né, com indicação da médica, voltamos no outro dia, continuamos dando mamadeira. E no outro dia, fomos fazer raio-x de novo, ela não tinha aspirado nada. A médica, mais um dia, tá bom? Só pra gente ter certeza. Fomos no outro dia, fez o raio-x, ela não tinha aspirado nada. Agora a gente vai fazer um exame só pra ter certeza que ela não está aspirando mesmo. Fizemos o exame e o leite, né, tava fazendo o caminho correto. Não tinha nada fora do lugar na garganta dela. Tava fazendo o caminho correto. E assim que ela parou de usar a sondinha e começou a se alimentar pela boca. Isso aí, quanto tempo? Ela tinha 1 ano já. E... Não, antes de 1 ano. Ela tinha entre 11 meses. Meu quase Deus, fazer tudo 12 muito meses. novinha, né? Tudo muito novinha. E ali ela começou a se alimentar pela boca. Aí a gente já conseguiu ter mais passeios livres. Ela começou a frequentar a PAI. E só É que... inexplicável. Até chegar aqui, nós tivemos várias situações que eu tive que fazer decisões, que eu tive que me tornar a mãe da Teodora. Então, em 2018, a gente teve algumas perdas, né, familiar, e seguiu eu e Dora. E eu via o quanto Dora tinha se materializado como um amuleto. E que hoje, enxergando outras mães, eu vejo que é comum a gente fazer isso. Porque a gente pensa, já tem deficiência, já não pode lutar por si só. Por que eu não vou proteger? Só que, nessa proteção, a gente despeja uma expectativa que impede a criança de evoluir. E eu lembro que eu precisava trabalhar. E eu precisava que a Teodora ficasse com outras pessoas. E eu precisava que as outras pessoas não me ligassem pedindo pra ir embora, porque eu não podia perder meu emprego. E eu lembro que nesse dia me ligaram e eu tive que buscar a Teodora. E a Teodora aos prantos e nada acalmava ela. Eu desliguei todas as luzes de casa. Coloquei a música da Laura Solgueles, que ela ama, em Teus Braços. E deixei só as dicróicas do corredor ligada. E eu sentei no chão. E ela, em crise, no chão. Não sabendo lidar com o que ela estava sentindo ali. E eu disse assim pra ela, eu preciso que você me escute. Porque você entende? E ela se debatendo. Eu falei assim, Teodora, ou você me escuta, ou vai surtar eu e você. Você tá reparando que nessa casa só existe eu e você? Aí ela parou de chorar. Aí ela veio, colocou a cabeça no meu colo. No que ela colocou a cabeça no meu colo, eu lembro que eu olhei pra ela e eu disse assim pra ela, eu sei que é frustrante, porque eu também não sei o que fazer. Mas a partir de hoje, eu me divorcio de você. Eu me divorcio. Você não é meus pontos de apoio. Você não pode ser a minha amuleta.
Você não pode ser a justificativa para os meus fracassos. A partir de hoje, eu não sou mais a sua cuidadora. Eu sou sua mãe. Foi para isso que o Senhor me fez. Eu te gerei. Eu carreguei você. Eu sou sua mãe. Eu não sei como fazer isso, mas eu vou aprender. E eu só te peço paciência. A partir de hoje, você não é minha paciente, você é minha filha. E a gente vai aprender a fazer isso juntas. E eu comecei a chorar. E quando eu abri meus olhos, o olho dela estava cheio de lágrima. E eu disse para ela: você quer me dar um abraço? Como eu nunca te dei? Porque a partir de hoje eu sinto que eu amo você. É muito forte dizer isso? É. Mas naquele dia eu senti que o que eu tinha por ela era amor. E não mais cuidado. Eu tava numa selva de pedra. Eu tinha o apoio da minha mãe, que me ajudava e tudo, mas era só eu e ela. Eu tinha que aprender como fazer aquilo. E o nosso contexto 6 meses depois mudou. Só que em 2020 nós tivemos outra perda. Só que eu acho que eu já estava mais madura. E ali eu comecei a pensar: criar uma criança desse tamanho não se faz sozinha. Foi então que eu aprendi a receber o apoio das pessoas. Eu lembro que em 2020, antes, quando eu conheci o filho do pastor Paulo, o Thiago, foi em dezembro de 2020. E antes de eu conhecer o pastor Paulo e a pastora Anice, uns dias antes, nós tivemos uma conversa, eu e o Thiago, e ele disse assim: por que você vai tanto na tua mãe? Eu disse: eu vou pra comer. E de fato eu ia. Mas nem a minha mãe sabia o porquê que eu tava indo pra lá pra comer todos os dias. E foi onde o pastor Paulo e a pastora Anice entraram na nossa vida. E daí eu almoçava na casa de um e jantava na casa de outro. E eles me ajudavam com a Dora. E eu e a Teodora, nós tivemos uma construção imensa. Ela teve já internações, teve. Só que nós aprendemos juntas que nós somos o coletivo. Se eu olhar para ela devagar, ela vai me olhar devagar. Se eu me entregar ao caos, ela vai se entregar ao caos. Então, eu sempre gosto de orar antes das comidas. Eu sempre gosto de cantar para ela antes de dormir. Eu sempre digo para ela o quanto ela é linda, maravilhosa, o quanto ela é especial, o quanto a beleza no jeito que ela é. Quando ela vai para a escola, eu sempre falo para ela, quando a gente chega, né, ou estaciona o carro de frente, e eu digo assim para ela: filha, vai e arrasa, que você possa impactar uma pessoa que seja com o seu sorriso. Porque demorou muito tempo para eu descobrir qual que era o som da voz dela, sabe? Demorou muito tempo para eu descobrir o que era papá, o que era pocá, o que era mãe, o que era mamãe, que agora ela fala, papai ela fala, sabe? Então foi muita insistência. E quando as pessoas perguntam sobre a nossa superação, eu gosto de responder que eu nunca vi a Teodora como deficiente. Eu sim. Eu sou deficiente. Me falta eficiência em muitas áreas da minha vida. O que é a deficiência da minha filha com a minha falta de eficiência? Então, quando nós passamos por situações difíceis, ou quando nós nos sentimos sozinhas, sobrecarregadas, eu gosto de pensar que o Senhor sabia o que estava fazendo e que no lugar dele eu jamais faria melhor. Então eu aceito, eu acolho a minha dor, eu me respeito e hoje eu sei lidar de igual para igual, sabe? Não deixo com que essa situação chamada paralisia cerebral me paralise.
Porque eu sei que amanhã ou depois eu posso não estar aqui. E como que a minha filha vai ficar? Não, eu tenho que preparar ela. A morte, ela é natural. Nós fomos criados para nascer, viver e morrer. Não posso encarar isso como uma fatalidade. Não é. É natural. Eu não sei quem vai primeiro, se vai eu, se vai ela. Eu não sei. Mas enquanto eu tô aqui, eu quero ser o melhor ser humano para ela. E eu tenho certeza que enquanto ela tá aqui, ela quer ser o melhor ser humano que ela possa ser para mim. Eu digo que ela virou a minha vida do avesso. Virou. Mas eu descobri também que o avesso era o lado certo. Então, eu não faria nada diferente. Eu tenho a certeza que eu não sou a dor do abandono, eu não sou a dor da traição, eu não sou a dor da perda, eu não sou a dor da deficiência, não sou a dor da rejeição, não sou. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Amém. Se Ele me levantou como mãe da Teodora, é porque eu tenho capacidade de fazer um bom trabalho. E eu queria até dizer isso, né, para as mãezinhas Amém. que às vezes está em casa e pensa que não tem algo de bom, né, para os filhos, que já está cansada, sobrecarregada, que é normal. É normal. É muito normal. Mas sabe o que é normal também? A gente se deixar, se permitir passar uma noite em claro chorando aos pés do Senhor e falar: Senhor, o Senhor tá vendo, né? Eu não tô dando conta. O Senhor tá vendo, né? Eu não pedi isso. Me ensina. Porque o Senhor, Ele ensina. Eu acredito que vai chegar o momento que a gente vai ser família de novo. Quando esse dia chegar, uma coisa que eu quero é um lar saudável para minha filha. Amém. E nenhuma dor arrancou esse brilho. Que eu acredito, sim, na família. Eu acredito, sim, no plano original do Senhor. E eu acredito, sim, que no tempo certo o Senhor vai cumprir isso na nossa vida. Amém. Por isso que eu falo pro Senhor: Senhor, ó, é dia de pagar a conta. Senta aqui, o que a gente vai pagar? Porque eu coloquei o Senhor de fato como sacerdote da minha casa. Uau. Esse lugar não é meu. Eu sou mãe solteira, não solo. Porque Uau. ninguém nasceu para ser solo, sozinha. Nós nascemos para ter alguém conosco. A palavra do Senhor diz Amém. isso. Então, quando é esses momentos decisivos, tem que fazer alguma coisa, decidir alguma coisa acerca da Teodora, Senhor, vem cá. Vamos verbalizar aqui? E eu falo isso pro Senhor, eu falo: Senhor, tá tudo bem não estar bem, mas o dia que estiver bem, a gente vai viver muito bem esse dia. Amém. Então eu aproveito bastante, eu aproveito os dias bons, e quando não tá bom, tá tudo bem também. Eu tive um sobrinho, né? Em que ele também, ele nasceu, ele morou 3 anos dentro do hospital, de quando ele nasceu. Então tudo isso que tu tá contando, a minha cunhada passou. Eu fui conhecer ele depois de 3 anos. Meu Deus. E sabe qual é o mais magnífico de tudo? É por isso que sempre uma criança especial, quando tu falou aquilo ali, aquilo, nossa, me bateu muito forte. Porque enquanto eu insistia em me matar usando droga, ele lutava pra viver. Esses acessos que você fala, inúmeras vezes, ele chegava a ter 3, 4 na cabeça. E o mais magnífico de tudo, mano, é que quando eu chegava pra ver ele, quando ele me enxergava de longe, era a única coisa que ele levantava, eram os braços. E ele dava um sorrisão com 3, 4 acessos na cabeça. E o idiota aqui fazia questão de tentar se matar dentro da cocaína. Mas chegou um momento que Deus me deu um despertar e eu disse: cara, eu não posso ser tão idiota assim. Porque enquanto aquele serzinho tá lutando pra viver, eu tô lutando pra morrer. Ele mudou minha história, mano. Glória a Deus. Ele mudou minha história. Ele me incentivou involuntariamente. Na realidade era um propósito de Deus. Mas Deus usou a vida dele. Deus usou a vida dele pra mudar a minha. E pra hoje a gente tá conversando aqui. Amém. Porque hoje ele não tá mais entre nós, ele já foi recolhido. O médico falou que quando ele nasceu ele não daria 1 ano. Ele foi até os 11. Até os 11
ensinando muito, muito, muito. E eu lembro, eu tenho muita saudade. Muita saudade. Mas eu sei que vai chegar um dia que eu vou ver de novo. Perfeito. Perfeito. Eu gosto de dizer que eu falo pro Senhor que se Ele não curar a Teodora, Ele vai continuar sendo Deus. Amém. E que se eu não ver a Teodora falar e andar aqui, tá tudo certo. Porque na eternidade eu vou ver. Amém. Hoje, quando eu vejo, sabe, uma mãe cansada, uma mãe irritada, estressada, eu até entendo. Mas eu falo, Jesus, se ela entendesse que não é sobre ela. Que não é sobre ela. Porque hoje eu entendo que quando Teodora chega da APAE, as pernas doem. Tudo dói. O corpo todo tá dolorido. Os roxos que ficam no cotovelo, nos pés. E sabe o que tudo isso diz pra mim? Eu te amo tanto que eu ainda tô aqui. Amém. Amém. Então não é um direito meu ficar irritada. E se fosse comigo? Sabe? Quando ela vai internada, que não tem mais aonde furar, que furam no pé, furam na mão, e ela só me olha sério. É onde ela me diz, tá tudo bem, eu tô aqui ainda. Então, não é direito meu sofrer. Meu corpo vai cansar, eu sou carne, né? Mas é um privilégio. Ser mãe da Teodora é um privilégio. Uau. Dela ter virado a minha vida do avesso é um privilégio. De eu ter que levar ela pro trabalho comigo é um privilégio. De eu ter que escolher entre ir ou não ir é um privilégio. Então eu sempre falo pra ela, eu vou guardar você, eu vou cuidar de você até quando o Senhor quiser. E tá tudo certo. O Senhor não me deve nada porque ela nasceu com deficiência. Uau. Amém. Não me deve nada. E tá tudo certo. Nada do que aconteceu na minha vida, o Senhor não me deve nada. Ele é Deus. Cada vez que eu abro os meus olhos de manhã, é uma oportunidade que eu tenho de fazer diferente. E é isso. Às vezes eu me escondo em casa pra ouvir ela gritar. Uau. Porque no natural, ela não tem voz, né? No natural, ela não fala nada com nada. Mas quando eu não tô vendo e ela tá me gritando, é o Senhor me dizendo, tá ouvindo? Ela te reconhece. Ela sabe que barulho tem meu carro, gente. Ela me ouve chegar. Ela me espera. Como que eu vou desistir de alguém que me espera? Alguém que reconhece o meu cheiro? É como Jesus. Ele me espera. Ele sabe o som da minha voz. Então eu nunca vou desistir. Nunca.